Olá, virginianos, bom dia para vocês. Vamos tirar umas cartas para saber como é que vai ser a semana de vocês, essa semana que se inicia dia 10 de novembro. Se você quiser, pode considerar hoje também, dia 9, que é domingo, né? Primeiro dia da semana. Mas lembrando que essa é uma tiragem coletiva que pode ressoar com você, mas também pode acontecer de não ressoar e tá tudo bem, a gente fala com muita gente, né? Se ressoar, por favor, comentem, que eu vou gostar de saber. Se não ressoar, tá tudo certo. Você pode me chamar para uma consulta individual. Eu vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, tá? Vou pedir também, por favor, para vocês se inscreverem no canal, que esse canal tá começando e tô precisando do empurrãozinho de vocês. Então vamos começar aqui. Vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu encontre as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem que meus pensamentos, sentimentos, desejos e medos interfiram na tiragem ou na leitura, para que os virginianos tenham a mensagem aí, os conselhos mais diretos, limpos e claros possíveis. Vamos lá, gente, vamos pegar a energia da semana dos virginianos. Vamos lá, tarô, uma carta para energia da semana. 9 de ouros. Energia boa, hein? Vamos pegar 3 cartas para contextualizar. 9 de copas. 10 de ouros, gente, energia boa, hein? E rainha de espadas. Então vamos lá, gente, vamos entender um pouquinho. Lembrando assim, conforme a gente vai tirando as cartas, a gente vai montando uma história, tá? Então, no primeiro momento, assim, se achar que não encaixou, continua, porque depois, quando tudo se interliga, a história fica bem completa, tá? E a gente entende bem do que a gente tá falando. Então, vamos lá. A energia de 9 de ouros. 9 de ouros, ela é uma carta que traz muito aquela energia de satisfação, sabe? Aquela energia de tô aproveitando tudo aquilo que eu já conquistei. É uma energia próspera, tá? Uma energia de conforto, tá bom? É uma energia de aproveitar aquilo que se tem, né? A gente vê aqui como contexto o 9 de copas, confirmando que você está nessa energia assim, ó, muito bem, essa carta dos desejos realizados, né? Então é aquela carta que você realmente, até emocionalmente, financeiramente, você pode estar se sentindo muito confortável, você está num lugar muito bom, ou você vai entrar nessa energia, tá? A gente vê também o 10 de ouros, nossa senhora, é muita prosperidade, 9 e 10 de ouros na sua energia, tá? A gente pode estar falando realmente de um dinheiro aí que se não já não tá na tua vida, se você já não tá nessa energia de prosperidade, de tô tranquila com dinheiro, vai acontecer, tá? E também a gente tem a Rainha de Espadas, que fala muito sobre lógica e decisão, talvez mostrando que essa energia chega quando você usa a sua capacidade de clareza, de pensar bem, de raciocinar bem, de entender o caminho que te leva para aí, tá? Mas a gente teve 9 de ouros, 10 de ouros e 9 de copas, mostrando que é uma energia muito promissora. Se você não tiver nessa energia, você vai entrar nessa energia na semana, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho aqui. A gente vai pegar os desafios, depois melhores atitudes e conselhos, e a gente vai conseguir entender do que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, os desafios dos virginianos nessa semana. Desafio dos virginianos. Vamos lá. As de paus, como desafio. Cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas está aparecendo como desafio em vários signos, hein? 2 de paus e força. Bom, gente, ó, o que que eu entendo? Qual que é o seu desafio aqui, tá? Primeiro, as de paus. As de paus fala de impulso, de entusiasmo, né? Fala de assim de estar empolgado para iniciar algo, né? Uma ideia que te empolgou, né? Algo que você quer começar e que você está muito animado para começar, tá? É o começo, é o início e fala muito dessa coisa da inspiração, da empolgação, do impulso, né? Aí a gente vê que isso está como desafio, né? Talvez você esteja pedindo para você segurar um pouco essa impulsividade, tá? O que que a gente está vendo aqui? Primeiro de tudo, tem uma carta de planejamento, né? Então, o seu desafio é não ser impulsivo, o seu desafio é conseguir planejar algo, tá? Planejar alguma coisa que você quer aí começar, tá? E também aqui, ó, a força é o autocontrole, né? Então eu tô vendo muito que, que seu desafio tem a ver com segurar esse ímpeto, assim, de já começar de fazer as coisas. De repente você precisa usar, né? A gente viu aqui a sua energia, que talvez você tenha que usar essa lógica, essa clareza para alcançar essa energia aqui que a gente viu, tá? Então o tarot tá falando que seu desafio é conseguir fazer isso de forma planejada, né? De conseguir se controlar, controlar o seu impulso aqui.
tá? E a gente tem uma carta de Cavaleiro de Copas. O que que pode estar querendo dizer isso? Que talvez você se sinta empolgado e impulsivo em querer começar uma coisa logo, porque você vai receber uma mensagem, tá? Receber uma mensagem de alguém, de alguma proposta. Se a gente estiver falando de trabalho, pode falar de alguma proposta que você vai gostar muito, né? Tipo, vou gostar muito de trabalhar com isso, tá? Pode ser uma proposta amorosa também, tá? E o tarô tá falando não seja impulsivo, tá? Não seja impulsivo. A gente pode também sempre espelhar, então pode estar falando que de repente o tarô tá pedindo para você segurar a tua onda aí para não mandar uma mensagem para alguém, pode ser também, tá? Mas aí você vê o que que encaixa com você, mas o alerta é saiba planejar, se controle, não se seja impulsivo, mesmo que você receba uma mensagem que te empolgue aqui, tá? Vamos lá, vamos entender mais. Vamos pedir aqui pro tarô as melhores atitudes pro virginiano essa semana. As melhores atitudes para o virginiano essa semana. Melhores atitudes, melhores atitudes. Olha ali, 4 de paus. Vamos ver o que contextualiza esse 4 de paus. Pagem de paus. 8 de espadas. E rainha de ouros. Gente, o que que eu vejo aqui? Ele tá falando que a sua melhor atitude é essa, tá? O 4 de paus, ele fala de celebração, ele fala de apoio, ele fala de estar num lugar onde você sente estrutura, apoio, fala muito de festejar algo, né? De comemorar. Também pode falar de comunicação, tá? É uma carta de paus e tem movimento nela, tá? Então ele tá falando que a sua melhor atitude é agir como 4 de paus. Vamos entender aqui com as cartas que acompanham, tá? A gente vê aqui Pagem de paus, né? É engraçado porque ele pede para você segurar a impulsividade, pedindo para você planejar e não ser impulsivo no desafio, mas aqui também é uma carta um pouco impulsiva, tá? É uma carta também de mensagem, tá? Mas olha só, ele junto com isso tem uma rainha de ouros aqui, tá? O que que me vem na cabeça? Que talvez você tenha que planejar, por exemplo, você quer enviar uma mensagem para alguém, que a gente viu aqui o Cavaleiro de Copas no seu desafio. O seu desafio é você planejar essa mensagem para que você não seja impulsivo. Por quê? Ele está falando, envie uma mensagem, né? Aqui, ó, envie uma mensagem, mas uma mensagem que não te desvalorize, por exemplo, que te mantenha nesse lugar de rainha, que sabe o seu valor, tá? Para você alcançar talvez isso aqui que você quer, para você ir atrás do que você quer, tá? Então talvez ele esteja falando assim, olha, você quer mandar uma mensagem para alguém? Mande, mas planeje, tá? E não perca o seu valor. Então, olha lá o que você vai escrever. A gente tá vendo aqui também o 8 de espadas, como se quem tá falando para você, o tarot estivesse falando para você, rompa essa prisão mental que você tá. Talvez você esteja nessa vontade de mandar, de se aproximar dessa pessoa, e ele tá falando assim, ó, não tenha medo, sabe? Esse medo é mental, não tem nada que te impeça de fazer isso. Mas faça isso de uma forma que não seja impulsiva, que seja planejada, que você não perca o seu valor, tá? Para você conseguir, então, chegar aqui, né? Então, a sua melhor atitude é ir atrás do que você quer, é ir atrás do seu 4 de paus, tá? Mas você tem que fazer isso de uma forma planejada, não pedir pelo amor de Deus, né? Manter o seu valor. Então, às vezes, pode ser de emprego? Pode. De repente, é você pedir uma vaga aí para alguém que você conhece, que está trabalhando numa empresa que você queria trabalhar, né? Pedir para trabalhar junto com alguém, né? Saber que, de repente, você está desempregado e você está precisando entrar nessa energia próspera aqui que a gente viu, e você está precisando pedir para alguém, mandar uma mensagem para alguém. Não tem problema nenhum, tá dizendo. Faça, mas faça de uma forma planejada, né? Sem se rebaixar, sem perder valor, sem se implorar nada, tá? Não tenha medo de fazer esse movimento, tá? Mas faça direito. Se for emocional, relacionamento, a mesma coisa, tá? Você vai mandar mensagem, uma mensagem, né? A gente tá vendo Cavaleiro de Paus, mensagem de amor aqui, de afeto, mas assim, não é pedindo pelo amor de Deus, volta pra mim, ai, pelo amor de Deus, me dá uma chance, ai, vamos sair. Sabe quando você pede, tenta combinar de sair com alguém, e a pessoa fala, hoje eu não posso. Ah, e amanhã você pode? Ah, mas por que que você não pode hoje? Ah, sabe aquela coisa assim de você ficar agindo como se você tivesse que forçar a pessoa aqui, ó, a força, né? A força pode ser a sua força, o seu autocontrole,
de saber fazer a coisa, mas também de ficar forçando situações. Pode ser um desafio você não forçar situações, tá? Então, assim, você vai mandar a mensagem, mas não perca o seu valor, tá? Você vai lá, convida, né? Isso aqui também pode ser um convite, o 4 de paus, tá? Também pode ser. Não tenha medo de fazer isso. A gente vê o 8 de espadas, e o 8 de espadas nunca é um conselho para agir como o 8 de espadas, né? O conselho, quando sai como conselho, é sempre o contrário. É se liberte dessa prisão do 8 de espadas, tá? Mas não perca o seu valor, tá? Me parece o quê? Por que que o tarot tá dizendo que esse é o melhor movimento? Porque a gente tá tentando chegar nessa energia super boa aqui, né? Que você tá super feliz, super próspero, super seguro, né? Então, talvez para você alcançar essa energia que o tarot tá dizendo que ela vai entrar na sua semana, você tenha que agir dessa maneira, tá? E aí, a gente vai pedir mais um conselho para entender melhor essa história, complementar essas melhores atitudes aí, e vamos ver. Tá pedindo uma iniciativa tua para você alcançar essa energia, desde que você faça direito, tá? Então vamos lá. Um conselho para os virginianos. 2 de copas, 9 de paus contextualizando, mais 6 de copas e 6 de paus. Olha só, é um conselho, né? Então a gente viu que o tarot está dizendo que você tem que planejar um movimento, mas para você fazer esse movimento, né? E aí ele te aconselha o quê? A 2 de copas. 2 de copas é o quê? A carta do vínculo, a carta do casal, a carta da parceria. Então, se a gente estiver falando de trabalho, ele está falando ali para você agir como um parceiro, né? Então, se você for mandar uma mensagem, é mandar aquela mensagem mostrando que você pode ser um parceiro da pessoa, que você tem a contribuir, né? Que pode ser uma parceria boa, né? Então, ele está te aconselhando a você agir como um parceiro mesmo, sabe? Aí, o que que a gente vê aqui? 9 de paus. 9 de paus fala, é uma carta defensiva, é uma carta de experiência, tá? E é uma carta, experiência por quê? Porque você passou todos os paus, você tá no 9, você tá cansado, mas você tá de pé, você tá resistindo, você tá se defendendo ainda, né? Você não desistiu, né? Então, conselho, não desista. Vamos juntar tudo já, peraí. Conselho, não desista. Temos 6 de copas. 6 de copas, carta que remete a lembranças do passado, a nostalgia, a vínculos do passado, a pessoas do passado, ao passado que retorna, tá? E nós temos o 6 de paus, a carta da conquista e da vitória, mas isso está como um conselho, então é para agir como um 6 de paus. O que que eu entendo aqui? Como a gente já viu que o tarot está falando para você mandar uma mensagem, não ter medo de mandar, mas ser planejada e não se desvalorizar, manter essa postura de rainha de ouros, primeiro vamos falar de trabalho. Se você for mandar uma mensagem, de repente, pedindo uma oportunidade para alguém, você tem que mostrar nessa mensagem que você tem experiência, né? Que você pode fazer uma boa parceria, que você tem boas relações de trabalho com os outros lugares, né? Que você contribuiu, que você criou esse vínculo, né? De repente é você pedindo uma parceria, uma nova oportunidade em algum lugar que você já trabalhou. Também pode ser, você já tem experiência naquele trabalho, naquele lugar, tá? E acima de tudo, que eu acho que é o que casa muito com a postura da Rainha de Ouros, né? Você não se rebaixar, tá? Então é aquela coisa de você saber quem você é. Você se reconhecer como alguém que tem muita experiência, que tem muito conhecimento, que pode contribuir muito. Então é aquela energiazinha do ego também, tá? Você não precisa pedir pelo amor de Deus para ninguém. Você vai lá com postura de quem já venceu, de quem já conquistou, de quem sabe quem é, que é reconhecido, que se reconhece como alguém com experiência e que pode colaborar muito com aquele trabalho, tá? E se for amoroso, né? Você vai mandar mensagem para a pessoa. Tá pedindo para você mandar uma mensagem afetuosa, né? Uma mensagem de alguém que tem um vínculo, né? Que mesmo que você ainda não tenha, mas uma pessoa que age como quem tem carinho, como se fosse uma pessoa assim, que você já tem um vínculo, mesmo que você não tenha. Fale com ela como se vocês já fossem próximos, sabe? Tenha empatia, proximidade, afetividade para falar com essa pessoa, né? Mas também me remete que talvez seja uma pessoa do passado, então talvez você está tentando reconectar com alguém, né? Que você já teve ali talvez uma experiência com ela, já passou por muita coisa com ela, talvez
tenha sido uma relação que sofreu um desgaste no passado, mas que você ainda tem um vínculo, você ainda gosta dela, né? A gente viu aqui que você tá indo atrás do seu 4 de paus, né? Então pode ser alguém que realmente seja uma pessoa que já viveu no seu passado, né? Que você já viveu no passado com ela, ou já teve um vínculo com ela no passado, nunca esqueceu desse vínculo, porque essa carta fala de saudade, né? Mas é aquela velha história, não se desvalorize também, tá? Você, lógico, aqui de jeito nenhum você vai chegar com o ego inflado, não é isso, tá? Eu acho que nessa carta aqui, nesse tipo de conselho amoroso, para você enviar uma mensagem carinhosa para uma pessoa do passado, que você já teve algo, é muito mais uma carta de talvez assim, cuidado com isso que eu vou falar, mas assim, demonstrar que você tá bem. Mas quando eu falo demonstrar que você tá bem, não é para você chegar lá, né? Tipo, tô muito bem, mas tô aqui dando uma chance para você, não, porque quem tá buscando é você, tá? É só para aquela ideia de não se desvalorizar mesmo, sabe? Você tá em cima do teu cavalo ali, né? Você sabe o valor que você tem, tá bom? É mais nesse sentido. É para você não pedir, não implorar, não ficar tentando. E a gente tá vendo que a energia da semana é essa. Tá? Então, assim, eu entendo que aconteça o que acontecer, a sua energia é essa. Dê certo, dê errado, mantenha a sua energia, tá? É uma energia de prosperidade, é uma energia de estar confortável, é uma energia de estar satisfeito, né? Talvez você esteja nessa energia, então você, pô, tô bem, vou lá atrás, né? De, pô, estudei, tô bem, não tô desesperado, mas ia ser legal eu trabalhar com essa pessoa, por exemplo, né? Então, a energia é uma energia que você tem que manter. Se você tá bem, pô, ó, agora eu tô bem financeiramente, vou me reconectar com aquela pessoa, né? Porque agora tá tudo certo com a minha vida, tá tudo encaminhado, pode ser também. Mas também pode ser um movimento que você tá buscando para chegar nessa energia. E quando o tarot fala que a energia da semana é essa, quer dizer que esse movimento vai te levar nessa energia. Tá? Quer dizer que você agindo assim, você chega nessa energia. A energia aqui tá como a energia da semana, é a tua energia. Ou que você vai fazer esse movimento e você não vai perder a sua energia, né? Ou ainda que você já está nessa energia e nada disso vai te abalar, né? Que é a mesma coisa, falando ao contrário. Mas, enfim, cabe tanto na vida profissional como na vida amorosa, tá? Eu acredito muito que o tarot contou bem a história. A gente vai tirar aqui 5 cartas agora desse outro deck para saber o que a gente pode estar vendo aí, né? Que mais de informação a gente tem sobre a semana do Virginiano, que a gente pode pedir pro tarot contar pra gente. Vamos lá. Rei de Copas, Cavaleiro de Copas, parece mais que falando de amor, né? 7 de Copas, Imperador e 7 de Paus. Vamos entender o que essas cartas podem estar falando da sua semana, encaixando aí com o que a gente já viu. Primeiro, Rei de Copas. Rei de Copas é o rei das emoções. É aquela pessoa que sente muito as coisas, mas que não, não, não expressa muito, tá? Guarda muito para si. Também fala muito de maturidade, tá? Aí a gente vem com o Cavaleiro de Copas, que é a mensagem romântica. A gente já tinha tirado aqui no desafio, hein? Que é a mensagem com propostas de sentimento, de romance, né? É um cavaleiro que encanta e que também é encantado pelos outros, né? Pode falar um pouquinho daquela coisa de se encantar, mas uma coisa meio iludida. E a gente vem com essa carta em seguida, tá? De ilusões. Essa carta fala de fantasias, de ilusões, fala de opções também, tá? Vamos ligar tudo isso já já. Temos a carta do Imperador, que fala muito sobre a firmeza, né? Muito sobre saber o seu lugar de imperador, de ter controle, né? De valor mesmo também, sabe? De conquista, né? De ser aquela pessoa que sabe quem é, sabe? Não tem dúvida de quem é. E aqui o 7 de paus, que é a carta do se defender, mas também do insistir e persistir, tá? Então, o que eu vejo aqui? A gente viu que o tarot contou para você mandar uma mensagem, né? Pode ser de trabalho, pode ser de amor, mas mande planejando, sem ser impulsivo, sem se desvalorizar, né? Basicamente é isso. Se a gente estiver falando de amor, como a gente viu aqui uma pessoa do passado, ela está mostrando o quê? Que você está mais maduro para mandar essa mensagem, tá? Então você já está, talvez aqui nessa energia,
que é uma energia de maturidade também, tá? 10, 9 são energias de maturidade, e que você já está maduro para talvez voltar a buscar essa pessoa que parece ser uma pessoa do passado. Talvez você tenha desgastado a relação, talvez você tenha feito algo ali daquela relação que desgastou, que foi terminou por tua causa, por exemplo, e você amadureceu nesse tempo de afastamento e tá indo atrás dessa pessoa, tá? Não tô dizendo, né, que foi você que fez isso, mas é um cenário. Pode ter sido a outra pessoa, pode ter sido o acaso da vida, pode ser qualquer coisa, mas o fato é que você já está maduro para buscar de novo essa conexão, tá? Mas ao mesmo tempo te pede um pouquinho de cuidado com ilusões, né? E a gente viu aqui no seu desafio que o próprio Cavaleiro de Copas estava no seu desafio, né? E ele é um cavaleirinho que se encanta com as coisas, né? Então pode ser um desafio para você também não ficar com essa expectativa de que tudo vai ficar lindo e maravilhoso entre vocês, assim, e com mais realismo para a coisa, assim, sabe? A gente viu, vá planejando, vá sem impulsividade, vá sem se desvalorizar. Então é para ir com mais pé no chão, sabe? O tarot tá falando, ó, não seja tão iludido também, vai com mais pé no chão, né? O tarô também. Não, primeiro o imperador aqui. Também, aqui o imperador, eu acredito muito que casa muito também com a energia do seis de paus e da rainha de ouros. Aquela energia do eu sou imperador, eu sei quem eu sou, né? Então, talvez falando assim, também assim, não precisa ficar brigando, insistindo demais, né? A gente viu aqui eu dei esse exemplo do ficar insistindo, né? Ah, mas por que que você não vai? Ah, mas por que que você não pode? Então tá falando assim, vai lá, luta por quem você quer, né? Você quer se reconectar com essa pessoa do passado? Vai lá, luta por quem você quer. Mas também você é um imperador, você não precisa ficar se insistindo, sabe? Ai, pelo amor de Deus, a mesma energia que o tarô já estava dizendo para você não entrar, né? Naquela energia do se desvalorizar. O sete de paus não fala de desvalorizar, mas ela fala da insistência, né? Então, assim, persista nessa pessoa do passado no sentido de que você quer se reconectar com ela e você está mais maduro para isso. Mas não insista a ponto de se desvalorizar, tá? Então acho que é esse o recado que o tarot tá te dando. Vai atrás, você tá maduro para isso, você tá numa boa energia, se não tiver você vai entrar. Então tá tudo bem, não importa o desfecho, a sua energia é uma boa energia, né? Não tem nenhuma possibilidade aqui de você não entrar nessa energia, então talvez você se sinta aliviado. Deu tudo errado, a pessoa falou que não, mas você tá aliviado ali, ponto. Agora eu tô bem, já resolvi, já vi que não ia dar nada mesmo. E você entra numa boa energia também, tá? Então, assim, não tenha medo, ele tá dizendo aqui, ó, não tenha medo, né? Tá aqui nos melhores atitudes. Vai lá, faz o que você tem vontade de fazer, faz dessa forma que ele te explicou, mas tá tudo certo. Não importa o desfecho, a sua energia é uma energia boa, tá? Não tá dando desfecho aqui, né? Mas, de qualquer forma, o que passa na tua semana é esse movimento, tá? É esse movimento, talvez, aí, de tentar se reconectar ou de tentar uma parceria aí de trabalho, tá bom? Vamos pedir um conselho para esse outro oráculo aqui, que é dos animais sagrados. Eu sempre aviso nos vídeos, ele é um oráculo novo para mim, eu não li nada sobre ele, então eu tô indo só na intuição. Então não vou me sentir culpada se eu achar que eu tenho que colar no livrinho, tá? Não aconteceu ainda, mas se precisar colar, eu colo, tá? Mas eu tô fazendo na intuição aqui junto com vocês para ver se a gente entende qual que é o conselho do tarô para essa situação aqui dos virginianos. Vamos lá, conselho do oráculo, né? Cobra. Vamos pensar na cobra? Cobra tem muitas coisas que a gente pode pensar sobre a cobra. A cobra, ela troca de pele, ou seja, ela sempre passa por uma transformação, por um crescimento, por uma evolução, tá? Então, assim, não importa o desfecho da história, você é um aprendizado porque você vai evoluir com isso. Você talvez chegue nessa energia justamente porque não dê certo de repente, né? Tudo isso, toda essa história aqui pode ser uma transformação importante para você, né? Um momento importante, talvez mostrando essa tua firmeza, mostrando que você tem valor, então nada vai te abalar aqui, você vai lá, vai mandar mensagem, pode ganhar um não e tá tudo bem, pode ganhar um sim e ficar muito feliz, mas não importa o desfecho, você está se transformando, você está evoluindo com essa história aqui, tá? Então, essa é uma história para você evoluir também, tá? Outra coisa que a cobra fala, a cobra, a gente fala de veneno, de ser traiçoeira, a gente fala de tudo isso, né? Então, eu acredito que a cobra também aqui, como conselho, fala para você não ser boba. Não ser bobo, não ser boba, tá? Também, assim, é, é, se você tá indo precisando manter essa posição de não se desvalorizar,
Talvez porque também essa pessoa possa agir de uma forma que tente te colocar nesse lugar. Então, o tarot tá muito nessa insistência de você se manter firme, né? Apareceu o imperador, o seis de paus e a rainha de ouros. Para você, para falar de conselho e de atitude, né? Então, pode ser que, de alguma forma, esse contato venha de alguma forma que tente te fazer se sentir pior, humilhado, ou você se sinta assim, mesmo que a pessoa fale não de boa, ele tá falando para você não entrar nessa energia, tá? Você é uma cobra, você é ninja, você é esperta, né? Você não é boba, tá? Então você não entra nessa energia de coitada, sabe? Não entra na energia de coitada, não importa o desfecho. A sua energia tá muito boba, muito boa. Então eu acredito que a cobra aqui tem muito mais no sentido de tudo isso é um aprendizado, é uma evolução, você troca de pele cada vez que você passa por um processo assim, que você tem que se superar de alguma forma, né? Aquela coisa de, nossa, não consigo fazer isso, não consigo mandar mensagem, não, vou lá e mando. Você tá se superando, você tá evoluindo de alguma forma, né? E que não importa o desfecho, você é uma cobra, você vai lá, faz o que tem que fazer, sem medo de fazer, ser esperta, ser astuta, né? A cobra também fala de ser traiçoeiro, mas eu acho que aqui, lógico, que o tarô não vai nunca te recomendar para ser traiçoeiro, mas é uma questão de ser esperta mesmo, de não ser boba, tá? De não ser aquela. Eu acho que a energia de coitada é a melhor definição, né? Você não é um coitado, não é uma coitada, não entra nessa energia, você é uma cobra, tá bom? Então eu acho que foi isso. A cobra foi a primeira vez que eu tirei, hein? Eu desenvolvi aqui com vocês. Então, acho que é esse o conselho do tarot para a semana de vocês, virginianos. Espero que tenha ressoado. Você vê aí o que que encaixa na tua vida, qual momento você pode estar, porque é aquilo, não quer dizer que tudo vai acontecer na semana. Você pode estar num momento dessa história, tá? E aí, se ressoou, por favor, comente para eu saber. E qualquer coisa pode me chamar para uma consulta individual, tá bom? E é isso, gente. Boa semana.